como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pode se assentar. Glória a Deus, aleluia. Nessa noite eu quero lhe apresentar quem é esse homem. Antes de tudo existir, já subsistia o verbo, e esse verbo se fez carne, desceu ao ventre de Maria. Glória a Deus, aleluia. Onde o verbo chegava, era impossível não notar a presença dele. A Bíblia vai nos relatar que quando o verbo desce ao ventre de Maria, Maria vai visitar a sua prima Isabel, e ao chegar no ambiente, João Batista, que estava no ventre de Isabel, é batizado na mesma hora, porque aonde o verbo chega, a presença é inevitável não sentir. Aonde o verbo chega, é impossível não sentir ele. Aleluia, glória a Deus. O homem que foi desprezado, açoitado, caluniado, ele tem mestrado em agronomia, ele tem mestrado em agricultura, ele tem mestrado em medicina, em teologia ele é divindade de sabedoria. Aleluia, glória a Deus. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é soberano, ele é princípio, meio e fim. Ele é onipresente, onisciente, aleluia, onipotente. Ele é aquele a qual faz tudo sobre as terras. Ele é rei dos reis. Quem é diaconisa Laís? Jesus o Nazareno, o mesmo que ouviu. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí chega aquele que sarou as minhas e as tuas dores, a pisadura, dizendo: eu cheguei para salvar, eu cheguei para libertar, eu cheguei para dar vida. Aleluia, glória a Deus. O verbo é Jesus Cristo Nazareno, aquele que foi desprezado, humilhado e açoitado. A Bíblia não vai nos relatar muito da infância e trajetória do nosso mestre na infância, mas eu penso comigo, a Bíblia nos relata que desde o seu nascimento ele foi perseguido. Desde o nascimento, Herodes se levanta para matar as crianças do sexo masculino que acabaram de nascer até os 2 anos, porque o seu reinado estava em risco, porque ele ficou sabendo que nasceu o rei dos judeus. Então Herodes se levanta para matar Jesus, mas somente um poderia matar Jesus, e ele mesmo entregar a tua alma, o teu espírito ao Pai, porque nem a morte tinha um poder sobre ele. Desde a nascença de Jesus, ele foi perseguido. Eu penso comigo que a sua infância não foi diferente, uma trajetória de perseguição. A Bíblia diz que até os que eram da casa dele não criam nele. Jesus tinha todos os motivos para desistir do propósito, emocionais, físicos, espirituais. Só que ele entendeu que o propósito não era maior do que a dor. Ele entendeu que o chamado a qual ele veio na terra para cumprir não era maior de tudo aquilo quanto ele passou, quanto ele sofreu. E a verdade é que muitas das vezes nós não queremos entender como o nosso mestre entendeu, que apesar da nossa dor, apesar das feridas e rupturas que causa sobre a minha e a tua vida, não queremos entender o propósito. Mas a primeira crise que vem sobre a minha e a tua vida, queremos largar tudo e deixar o chamado para trás. E o Senhor, ele não deixou o chamado dele para trás. Eu penso comigo, os seus irmãos dizendo: tu não diz que é rei?
Tu não diz que faz, opera, realiza. Mostra para o povo, mostra logo a tua grandeza, mostra logo a tua soberania sobre a terra. E Jesus, ouvindo aquilo calado, dizendo: há um momento certo para todas as coisas, há um momento certo que o Cordeiro irá se revelar, há um momento certo que ele irá aparecer. Jesus não foi precipitado para exercer logamente o seu chamado, não. Mas ele entendeu os processos que ele tinha que passar. A sua infância foi um processo a qual Jesus passou, porque ele cresceu, ele aprendeu. Foi aprendizado cada coisa a qual o Senhor passou. E sobre as nossas vidas é assim. Quantos traumas carregamos de infância. E muitas das vezes os traumas que nós carregamos querem nos fazer parar. Muitas das vezes os traumas de infância a qual carregamos queremos parar. Só que Jesus é o maior exemplo aqui nessa noite. Ele, apesar dos seus traumas, ele não parou. Apesar dos seus traumas, ele continuou. Porque obviamente um menino que foi perseguido assim que nasceu, por mais que sabia o seu propósito, por mais que era soberano, ainda era homem, como eu e você. E sabemos que nós, seres humanos, temos as nossas aflições. Somos falhos, somos errantes em Deus. Só que o Senhor nos dá graça para continuar. A Bíblia vai nos relatar que esse Jesus, aos 12 anos de idade, ele vai ao templo. E ali ele se senta com os sacerdotes. Ali ele se senta com o doutor da lei. E começa a explicar as coisas do Pai. Ali ele já estava começando a demonstrar um pouco. Eu penso comigo aqueles homens olhando e dizendo: da onde vem tanta sabedoria? É uma criança, da onde que vem isso que ele fala? Será que ele tem, aleluia, aprendido com quem? Quem é o mestre dele? Mas mal sabia eles que ele era o seu próprio mestre. Mal sabia ele que ele era a divindade ali. Aleluia, glória a Deus. Os 12 anos Jesus, ele está ao templo. Desaparece, sua mãe procura desesperadamente a ele. E quando o encontram, ele fala: eu estava na casa do Pai. Porque Jesus desde pequeno entende qual é o seu propósito. Será que nós temos falado aos nossos filhos desde pequeno qual é o propósito deles nessa terra? Não somente falar, mas viver o propósito. Mostrar: meu filho, Jesus me apresentou o meu propósito, me apresentou o meu chamado. Eu vivo o chamado, eu vivo o propósito, assim tu viverás também. Será que nós temos apresentado Cristo aos nossos filhos? Será que nós temos apresentado a crucificação do nosso Pai aos nossos pequenos? Ou será que estamos preocupados somente conosco, em falar para a gente não cuidar do que o Senhor nos deu? Maria entendeu que o que ela carregava, o que ela gerava era grande. Quando Jesus nasce, ela entendeu que o propósito era maior e ela precisava cuidar. Ela precisava ensiná-lo ao caminho certo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai nos relatar que o Senhor, ele vai ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. João Batista está lá chamando: vem a próxima víbora, pode vir a próxima víbora. Mas quando o Cordeiro aparece, ele diz: eis aí o Filho de Deus, eis aí o Cordeiro imaculado. Pode vir, porque eu batizo com água, mas o que está vindo sobre mim vai batizar com fogo. E que fogo é esse, diaconisa? O fogo que acontece em Atos 2, quando a igreja está junta em oração e em só propósito. Vem um vento veemente, impetuoso, e enche todos. Todos são cheios do Espírito Santo, batizados em língua. Ramai Suyandarabai. Todos são cheios. E o que o João Batista estava dizendo era isso:
Eu batizo aqui com água, mas vai vir um que vai batizar com fogo, vai selar com fogo, vai fortificar com fogo, vai estruturar com fogo, vai levantar com fogo. Aleluia, glória a Deus. Após o seu batismo, Jesus vai para o deserto 40 dias e 40 noites. O diabo vem tentá-lo. Aleluia, glória a Deus. Só que Jesus passa por todas as tentações do diabo. Jesus, ele vence o diabo no deserto. Era ele declarando, lá no jardim do Éden, o primeiro Adão perdeu, mas o segundo veio para esmagar a cabeça da serpente. O segundo veio para declarar vitória sobre a terra, sobre o céu, sobre o mar. O segundo veio declarando, dizendo: tu pode até tentar sobre a minha vida, mas eu irei vencê-lo. Aleluia, glória a Deus. E o mesmo que venceu o diabo no deserto é o mesmo que é o meu e o teu dono. É o mesmo que nos deu autoridade para pisar na cabeça do diabo. É o mesmo que nos deu autoridade sobre os demônios. O Senhor está dizendo: todas as vezes, Lamaia Suriandarabai, que o diabo se levantar sobre a minha e a tua vida, temos autoridade para repreendê-lo. Diaconisa Laís, se ele vir nos meus traumas, se ele vir aqui dentro na raiz, meu filho, só olha para o Senhor e diz: Senhor, eu sei que tu me deu autoridade. Eu sei que não é qualquer vendaval que vai me tirar da presença, não é qualquer seta que me tira da presença, não é qualquer levante que me tire da tua presença. Porque o meu Deus venceu o diabo no deserto, porque eu não venceria aqui. Temos todas as armas e sabemos quais são: jejum, oração, renúncia, vigilância. E porque muitas das vezes o diabo tem vencido os servos de Deus, porque muitas das vezes mesmo nós sabemos quais as armas que temos poderosas para lutar contra o diabo, e ainda assim perdemos para ele. Ainda assim abrimos rupturas em nosso eu para Satanás agir sobre as nossas vidas. Muitas das vezes damos legalidades tamanhas a qual Satanás entra e diz: eu vou destruir, porque a frieza entrou, porque o desânimo entrou, eu vou afastar, eu vou tirar. Tudo o que ele quer sobre a minha e a tua vida é nos afastar do chamado e do propósito. Aleluia, glória a Deus. Só que o Senhor, ele sabia o que ele iria passar. Ele sabia as dores que ele iria passar. Mas em tudo ele permaneceu fiel. Em meio às traições ele permaneceu fiel. Em meio a acusações ele permaneceu fiel. Em meio ao escárnio ele permaneceu fiel. Em meio àqueles que desacreditavam ele permaneceu fiel. Se desacreditaram do nosso mestre, quem somos nós para não desacreditarem de nós? Quem somos nós para eles não crerem no nosso chamado? Se não creram no chamado do nosso mestre, iremos no caminho da caminhada, iremos a ter contato com pessoas que não acreditam no nosso ministério, contato com pessoas que irão zombar, que irão escarnecer, que irão dizer: chegou agora, está se levantando agora, Lamai Suriandarabai, e acha que está sendo levantado. Mas temos que entender que assim aquele o verbo se pôs como carne, veio ao mundo, se colocou de pé para dar vida para mim e para você. É o mesmo que nos levanta e capacita. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor, ele vai para a sua última santa ceia. Depois de exercer o ministério, ele vai para a sua última santa ceia com seus discípulos.
com os discípulos a qual ele achou. Pedro, que estava pescando, aleluia, achou os discípulos em meio a vários trabalhos, mas quando ele falou: segue a mim, vem a mim, os discípulos entenderam, aleluia, o poder daquele homem. Somente na palavra eles entenderam: é esse que eu quero seguir, é esse que eu quero servir, é esse que eu quero me prostrar aos pés. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vai nos relatar que quando Jesus vai para a sua última santa ceia, ele estava ali, eu penso comigo, triste, porque ele sabia o que iria acontecer. Ele olha para todos os seus discípulos, como estamos aqui no culto de santa ceia, todos alegres, esperançosos, esperando para ceiar ao Pai. Ele olha para cada um dos seus discípulos e diz: há um entre vós que há de me trair. Eu penso comigo, os discípulos olhando um para o outro e dizendo em si: mas eu não sou capaz de trair o meu mestre, eu não sou capaz de ser este traidor. E sabemos que o traidor que estava ali era Judas. Só que teve algo que o Senhor ministrou no meu coração. Não foi somente Judas o principal traidor, mas todos os discípulos traíram a Jesus. Porque quando ele estava a caminho da cruz, ao caminho do Gólgota, nenhum se levantou para ajudar. Quando ele foi para ser julgado, ninguém se colocou de pé para o defender, porque eles foram traidores e covardes com o próprio Cristo. E muitas das vezes, quando alguém se levanta para falar da minha e da tua vida, quando alguém se levanta para dizer sobre a igreja de Cristo, estamos agindo como os discípulos, como Judas, porque não temos a coragem de se pôr no lugar do Salvador e dizer: não, eu sei que tem muitos que não servem verdadeiramente, mas a minha igreja, eu sou diferente. Servimos um Deus verdadeiramente, adoradores em espírito e em verdade. Porque quando traímos ao Senhor, é quando deixamos de fazer a obra dele. Quando estamos traindo o Senhor, é quando deixamos de orar, é quando deixamos de renunciar para poder fazer as vontades da nossa carne. Quando traímos Jesus, é quando dizemos: Senhor, eu não tenho força para ler a tua palavra neste momento. Eu não consigo, meu Pai, ler a tua palavra neste momento e tirar um minuto de oração ou uma hora de oração. Mas eu tenho força suficiente para ficar à frente da televisão. Eu tenho força suficiente para fazer algo que agrada a minha carne. Mas tudo aquilo que é do Espírito, sempre vem o desânimo, sempre vem a fraqueza sobre a minha e a tua vida. O Senhor está dizendo: todas as vezes que escolhemos, aleluia, agradar a nossa carne e desagradar o Pai, estamos traindo a Jesus e crucificando Ele novamente. Aleluia, glória a Deus. E os discípulos vão perguntar a Jesus: quem é, Senhor, que vai te trair? O Senhor vai dizer: aquele que colocar a mão no prato junto comigo. Judas é o primeiro. O Senhor avisou e ele não se atentou. Quantas vezes o Senhor nos avisa de algo que vai acontecer sobre as nossas vidas e não nos atentamos aos avisos de Deus, não nos atentamos ao que o Senhor fala conosco. Enquanto a palavra dele é ministrada, o Senhor fala conosco. Enquanto ele nos dá uma alerta, nós não prestamos atenção ao Senhor e dizemos: Senhor, não é isso para mim, eu sei que não é para mim, eu estou no azeite, eu estou buscando, eu estou de pé, mas a Bíblia vai dizer: aquele que está de pé, cuide para que não venha cair. Temos que ter a vigilância em todos os momentos. A Bíblia vai nos relatar que o Senhor, ele vai dizer isso. Com certeza o clima naquela noite pesou. Com certeza os discípulos se entristeceram. E Jesus se levanta e diz: vamos ao Getsemane, vamos aos montes de oliveira para orar. Onde o Senhor sempre ia para orar, separar um momento a Deus Pai. Ele vai ali com os seus discípulos. Eu imagino Jesus na caminhada dizendo com ele mesmo:
eu tenho que me preparar ainda mais, porque grande será a minha aflição, grande será a angústia no meu coração, porque eu sei que está chegando a hora que irão me entregar, eu sei que está chegando a hora da crucificação. Pode ser que no meio dos discípulos do Senhor, alguém olhou para ele e disse: mas o nosso mestre está tão abatido, mas o nosso mestre está com um olhar tão distante. Será o que está acontecendo? Aleluia, glória a Deus. E ali ele chegou e disse: vamos orar. E ele deixou seus discípulos ali e chamou 3 mais próximos. E quando ele chama os 3 mais próximos dele, ele vai olhar para eles e vai dizer: a minha alma está profundamente angustiada. Se o nosso mestre teve esses momentos de angústia, porque nós não teremos momentos de angústias também? Porque tem momentos na nossa vida que passamos por crises tão grandes, por desertos tão grandes, que temos que chamar os nossos 3 melhores amigos e dizer: ei, a minha alma está profundamente angustiada, o meu espírito está completamente abatido, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei qual direção tomar. Ora juntamente comigo, me ajuda nessa peleja. Era o que o Senhor Jesus estava dizendo aos 3. Eu não sei como vai ser, mas eu só sei que eu preciso de oração, eu só sei que eu preciso de ajuda. Aquele a qual sempre orou por alguém, aquele a qual sempre libertou, a qual aquele sempre curou naquele momento vulnerável, eu estava dizendo: ora juntamente comigo. Porque muitas das vezes, pelos cargos eclesiásticos que nós temos, pela postura que nós temos, passamos vendavais de crises e não queremos dizer a ninguém. Mas o Senhor, Ele deixa bem claro aqui, que sempre tem alguém que nós precisamos chamar para ajudar em oração. Sempre vai ter os 3 amigos que vai estar disposto a orar, ainda que não sabem orar, ainda que a oração seja pouco, mas a validade é o que eles sentiram naquele momento, a vontade de ajudar. A Bíblia vai nos relatar que Jesus se afasta deles e vai até um lugar mais separado. Quando Jesus chega ali, eu penso comigo que ele já se ajoelha chorando, dizendo: meu Deus, meu Pai, eu vou passar por grande tribulação, eu vou passar por grande aflição. E Jesus orando e dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. E o céu estava em silêncio, Deus estava em silêncio. A Bíblia nos relata que o Senhor, Ele volta aos 3 amigos e diz: não podem orar e vigiar 1 minuto sequer comigo? Jesus aquela noite, ele estava tão angustiado que ele orou 3 vezes. Ele voltou pela 2ª vez e disse: Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice. Na 3ª vez, Jesus vai e volta ao lugar secreto, porque todos nós temos um lugar secreto com o Pai. E ali no lugar secreto, a qual Jesus começa a se derramar uma vez mais. Mas eu penso comigo que essa vez que ele começou a se derramar foi diferente. Essa vez ele se despiu do rei, ele se despiu de servo, ele se despiu de filho e disse: Senhor, eu sou somente um homem que estou aqui para cumprir o propósito mais doloroso de todos. A Bíblia nos diz que o Senhor estava orando e o Senhor, ele vai soar sangue. Quando o nosso rei soa sangue, Ele nos dizendo: grande é a aflição que vou passar, porque apesar dele ser 100% homem, ele ainda era Deus, ele ainda era soberano e via todas as coisas. Eu penso comigo, o Senhor orando e as cenas passando em sua mente, das acusações, da traição, da entrega, aleluia, dos assuntos
açoite, do escarneio e até chegar no Gólgota. Eu imagino o nosso rei vendo todas aquelas cenas e dizendo: eu não vou suportar, eu não vou aguentar, enquanto no lugar secreto estava em silêncio. Aleluia, glória a Deus. Só que eu acho lindo quando o Senhor está assim, porque apesar da dor, apesar do sofrimento, Ele vai dizer: seja feita a tua vontade. Muitas das vezes eu e você iremos entrar no Getsêmani, prensa de azeite, para sermos prensados, para sermos exprimidos pelo próprio Deus, para dizer: eu vou extrair de você um azeite verdadeiro, eu vou extrair de você algo que eu necessito para te dar estrutura e experiência. Aleluia, glória a Deus. E quando estamos no Getsêmani, aleluia, eu não sei o teu cenário nessa noite, eu não sei quais são os que estão no Getsêmani, eu não sei qual é os que estão em deserto, em crise, mas de uma coisa eu sei: ainda que o meu e o teu Getsêmani esteja em silêncio, ainda que o meu e o teu cenário de crise, o céu está cerrado, está fechado, não tem resposta, não tem Deus falando e usando nenhum profeta para falar contigo, mas a palavra vem dizendo que é viva e eficaz. A palavra vem dizendo assim: ei, a minha graça te basta. E eu penso comigo que quando Jesus estava no Getsêmani, suando sangue, a palavra veio sobre ele: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Sabe o que o Senhor está dizendo a MPV essa noite? A graça dele te basta, o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu estou fraco, estou como ovelha muda, calada. Ele está dizendo: está no lugar secreto, né, meu filho? Está no lugar secreto, né, minha filha? Está no secreto com o Pai. Ainda que o céu esteja em silêncio, ainda que é o meu e o teu ver, o cenário está caótico, ainda que no meu e no teu ver, o céu está em de bronze. O Senhor está dizendo: ainda tem algo vivo e eficaz aqui, meu filho. A maior promessa, a maior revelação ainda está aqui. A graça dele nos basta, e o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque é nas dores mais doídas da nossa vida que surge o ministério mais eficaz. O Senhor, Ele operou milagres, Ele operou libertações e ainda opera. Aleluia, glória a Deus. Mas Ele sabia que o ministério, o chamado dele só iria se cumprir quando ele passasse pela dor, quando ele passasse pela via dolorosa. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, Ele sai e se une com seus discípulos e começa a pregar. Ali começa, porque Judas, ele combina com aqueles homens, os soldados que iriam prender a Jesus. E ele diz: aquele a qual eu beijar, esse é o mestre. Aleluia, glória a Deus. O que traiu não foi de longe, foi de perto. Vivia com ele, andava com ele, aprendeu com ele, mas ainda assim escolheu trair por 30 moedas de prata. Aleluia, glória a Deus. Judas traiu por tão pouco o Salvador. Aleluia. Mas era o propósito de Deus para se cumprir sobre a vida dele. E muitas das vezes nós traímos o Senhor com tão pouco. Nós queremos largar o Senhor por tão pouco, porque as nossas dores é maior do que a dor que Ele sofreu. É o que pensamos.
porque o sofrimento que estamos passando é maior do que o nosso mestre passou no Calvário, porque o cenário a qual estamos é inevitável ter mudança, é imutável ao nosso ver, mas o cenário que o nosso rei passou foi fichinha, não foi nada difícil, foi muito fácil, porque queremos muito nos colocar como coitadinhos, queremos muito nos colocar que não aguentamos muita coisa, mas o Senhor está dizendo: se eu como você, me coloquei como você, colocou como eu e você como carne, desceu aqui, está dizendo: eu suportei, vocês também podem suportar, vocês também podem vencer, vocês também podem declarar que a vitória é tua. Os soldados chegam com espadas, com açoites. Jesus olha aquilo, eu penso comigo, ele se entristece, porque ele olha cada um. Mas não eram vocês que estavam comigo enquanto eu pregava? Porque a própria multidão que eu acompanhava era a mesma que estava com espada para feri-lo. Aleluia, glória a Deus. Porque os mesmos que acompanhavam, que ouvia as palavras do mestre, eram os mesmos que estavam ali, prontos para feri-lo. Será que estamos em qual posicionamento nessa noite? Será que estamos sendo imitadores de Cristo? Ou estamos como a multidão que ouve a palavra, que escuta a palavra, que aprende a palavra, mas a qualquer momento, a qualquer vendaval, a qualquer calúnia, estamos com a espada na mão para ferir? Aleluia, glória a Deus. O Senhor vai olhar para aqueles soldados e vai dizer: sou eu. Aqueles soldados prendem a Jesus, leva ao sinédrio. Aleluia, glória a Deus. Ao sinédrio. E ali ele começa a ser julgado. E eles vão olhar e vai dizer: vamos acusar ele de quê? Vamos acusar ele por quê? Se não tem nada para acusar este homem. Dizem que levantou falsas testemunhas para acusar o nosso Deus. E veio uma pergunta ao nosso Salvador que diz: tu não diz que é filho de Deus? E ele disse: tu dissertes. Ali fala que o sacerdote rasgou as suas vestes e disse: ele acabou de blasfemar, vamos prendê-lo, vamos condená-lo. E ali o nosso mestre foi condenado. A Bíblia vai nos dizer que ele é levado pelos soldados. Ali ele é açoitado. Batem no nosso mestre 39 chicotadas no nosso rei. A Bíblia diz que eles levaram o nosso rei, escarneceram dele, cuspiram no nosso rei. Aleluia. Estavam falando: tu não é o rei de judeus? Tu não é o rei desse povo? Faça alguma coisa, se pronuncia, se levanta. Enquanto o nosso rei estava sendo chicoteado, a Bíblia vai nos relatar que ele não deu, aleluia, uma palavra, que ele não deu um grito sequer para aliviar a sua dor. O chicote a qual batia no Senhor é azorrague. E aleluia, muitos historiadores dizem que tinha limárias de ferro e ossos de animal, e cada chicotada que o nosso mestre levava, arrancava dele um pedaço de carne. O nosso rei estava sendo ferido de tal forma que eu e você não suportaria sermos. Ele estava sendo açoitado e não deu um pio, porque como cordeiro ele ficou calado, como uma ovelha muda ele ficou e permaneceu. A Bíblia vai dizer que eles pegam Jesus e deixam ele no instante lá em uma cela. E aí no outro dia eles vão ser levados para ser julgados, se vai ser a morte de cruz ou se vai ser liberto. E a palavra vai dizer que tinha Barrabás.
E aquela multidão, quando foi posta Jesus e Barrabás um do lado do outro, Barrabás era um salteador, a qual fazia tudo contra a lei do governo. Glória a Deus, aleluia. Eles botaram Jesus e Barrabás e disseram: a quem tu queres que eu solte? A multidão começou a dizer: liberte Barrabás e crucifique Jesus. Liberta Barrabás e crucifica Jesus. Podemos tipificar que Barrabás sou eu e você, cheios de pecado, cheios de muturo, cheios de falha, mas o Senhor escolheu e a cruz para nos libertar, e a cruz para nos salvar, e a cruz para nos remir, porque Ele nos deu uma oportunidade. Eu vou subir ao Gólgota para dar vida para Ele. Eu vou subir ao Gólgota para dar vida para ela, porque tem a oportunidade de me servir e entregar a vida a mim. A Bíblia vai nos dizer que eles pegam a Jesus e põem Ele para carregar a sua cruz. Mas antes disso, eles bateram uma coroa de espinho na cabeça do nosso mestre, a qual os pregos tinham de 9 a 12 centímetros também. Enquanto Jesus estava com aquela coroa de espinho na cabeça, eles diziam: olha aí o rei dos judeus, olha aí o rei a qual eles tanto falaram. E eles entregam a cruz a Jesus, e Jesus vai no caminho do Gólgota, arrastando a cruz que era para mim e para você, uma cruz que era pesada, a qual era minha e tua para carregarmos, uma cruz a qual talvez não suportaríamos. Ali naquela cruz estavam os nossos pecados, ali naquela cruz estavam os nossos erros, ali naquela cruz estavam as nossas iniquidades, ali naquela cruz estava a minha e a tua vida. Jesus leva, e a Bíblia vai nos relatar que no meio do caminho ele perde as suas forças, porque estava muito fragilizado. Só que eu acho lindo que aparece um para ajudá-lo. Aparece um sirineu para ajudá-lo, carregá-lo. Glória a Deus, aleluia. Porque em nossa caminhada, quando a minha e a tua cruz estiver muito pesada, vai sempre aparecer um sirineu para nos ajudar a carregar até o fim da caminhada. Sabe o que tipifica o sirineu? Eu posso tipificar que é o Espírito Santo de Deus, o Consolador amado. Porque enquanto Jesus ia na frente se arrastando, lá estava o sirineu com a cruz nas costas, levando e dizendo: eu estou aqui contigo. O céu está de bronze, mas eu estou aqui. O Senhor está nos dizendo nessa noite: quando a cruz estiver pesada, se preocupa não, que há Consolador amado para te ajudar a carregar. Há o Espírito Santo de Deus que vai dizer: eu estou contigo, meu filho, eu estou contigo, minha filha, eu estou carregando contigo, eu estou declarando para ti que eu ainda sou a tua fortaleza e a tua força. Continua na caminhada, continua o teu chamado, não desista do que Deus iniciou na tua vida, continua prosseguindo. E quando a cruz estiver pesada, vai ter sirineu para te ajudar. Quando a cruz estiver pesando, o Senhor vai dizer: tem um Consolador para te ajudar. Mas o Senhor está dizendo: não desista do chamado. Ele não desistiu, ele prosseguiu. Enquanto Jesus vai indo, ele chega lá no lugar da caveira. E ao chegar, eles prendem o nosso Jesus na cruz. Naquele tempo, alguns estudiosos diziam que a cruz era feita a medidas. Não era feita para o nosso rei, mas era feita para nós. Não foi feita para Jesus, mas foi feita para nós. Ali esticaram o corpo do nosso mestre para caber na cruz. Colocaram pregos em sua mão, colocaram pregos em seus pés para segurar ele ali. Imagine a dor que o nosso rei sofreu, somente para libertar eu e você, somente para nos salvar. A dor que ele aguentou e suportou.
E a Bíblia vai nos dizer que ele pede sede quando está na cruz. Quando está ali pendurado, ele diz: eu tenho sede. Eles pegam uma esponja, a qual eles limpavam as suas fezes, e põem na boca do nosso mestre. Aleluia, glória a Deus. Imagine nós com sede, alguém pegar uma esponja, a qual se limpa, e colocar em nossa boca. Quanta humilhação que o nosso mestre sofreu somente para nos salvar, somente para nos dar vida. A Bíblia vai nos dizer que tinha 2 homens que estavam sendo ali também para serem mortos. Um estava à sua direita e o outro à esquerda. Um olha para Jesus e diz: desce daí e salva a gente, tu não é rei, tu não é poderoso, desce daí. Aleluia. Mas teve outro que estava do outro lado e disse: ei, tu não conhece, não reconheceu, ele verdadeiramente é um rei, ele não merece estar aqui, mas nós merecemos. Ele não tem pecado algum, mas nós somos cheios de pecado, porque tem pessoas que não irão, aleluia, acreditar no Cristo Salvador nem à beira da morte, porque terá pessoas que não irá reconhecer e declarar que ele é Salvador nem quando estiver no leito da morte, porque vão pagar para ver quando chegar ao Hades. Mas sempre haverá um que vai reconhecer a gloriosa, aleluia, vida do nosso mestre. E o Senhor olha para aquele homem e diz: ainda hoje estará comigo no paraíso. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo? Todas as vezes que estivermos passando por aflições, lembramos desse que estava ao lado de Jesus na cruz, e ele olhou: ainda hoje estará no paraíso comigo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Há um tempo determinado que todos vocês estarão no paraíso comigo. Há um tempo determinado que a trombeta vai soar, e vocês irão subir para a glória, irão ceiar juntamente comigo, estarão comigo. As dores que passaram e aflições que passam nessa terra não pode comparar com a glória que haverá lá. Jesus sofrendo na cruz. A Bíblia vai nos dizer que o nosso rei transpassaram uma lança sobre ele. O Senhor estava fraco, estava sem forças, mas ainda assim ele termina o seu propósito dizendo, olhando para o céu e dizendo: Pai, eu entrego ao Senhor o meu espírito. Eu penso comigo a morte do lado da cruz, dizendo: eu não posso te tocar, eu não posso pegar a tua alma. E Jesus olhando para ele dizendo: pera só mais um pouquinho, porque ainda tem coisa para agir aqui, ainda tem coisa para me fazer aqui. E quando a lança é transpassada, o Senhor ele olha e diz: Pai, eu entrego ao Senhor o meu espírito, está consumado. Quando o Senhor está dizendo está consumado, aleluia, Ele está declarando: a partir de hoje o véu do santuário foi rasgado. Naquele momento o céu escureceu. Eu penso comigo, houve terremoto naquele momento, porque a terra se abriu, o céu, aleluia, o véu do santuário foi rasgado. Ali o Senhor estava dizendo: agora os meus filhos terão livre-arbítrio para ter acesso comigo a hora que quiser, no momento que quiserem. Naquele momento o Senhor ele entrega o seu espírito. Sabe o que o Senhor está nos dizendo nessa noite? O chamado que eu entreguei na tua vida já está consumado. O que eu entreguei em tuas mãos já está consumado. Está passando pelo Getsemane, mas a vitória está consumada. Tetelestai, está consumado sobre a tua vida. O diabo está do lado dizendo: não vai ter consumação, não vai ser consumado. Mas do outro lado está Jesus olhando para mim e para ti dizendo: Tetelestai, está consumado.
consumado, minha filha. Está consumado, meu filho. A tua família é do altar. O teu chamado tu não para. O diabo não vai te matar. A depressão não vai te matar. Está consumado. Ainda que o diabo se levante, o propósito há de se cumprir. Jesus cumpriu o propósito no Calvário. Eu e você também iremos cumprir o nosso propósito. O nosso rei sofreu, nós também sofreremos, mas não vai faltar o bálsamo dele sobre a minha e a tua vida nessa noite. O Senhor está dizendo: estou derramando o bálsamo sobre vidas que aqui estão. Lamai Suyandarabai. Se coloque de pé para finalizarmos.